aí, tá? A Viapol, ela sempre participou com a presença do Granato, mas dessa vez eu estou participando e não vou falar sobre produtos, tá? Vai ser um assunto um pouco polêmico, tá? Mas eu acho que vai abrir um pouco o espaço para nós trabalharmos esse mercado nosso da construção civil, tá? Então, o tema é a importância da impermeabilização, ou do projeto de impermeabilização na grade curricular dos cursos de graduação em arquitetura e urbanismo. Aqui, né, eu demonstro... Só um minutinho, deixa eu entender aqui. Ó. As universidades, os alunos, né, de graduação e o projeto. Tá? Que esse conceito a gente vai ter que abrir, porque o nosso mercado... o projeto, onde a gente vai estar falando um pouquinho, que a gente vai ter que quebrar um pouco o nosso paradigma, né, de que o projeto de arquitetura ele só tem que ser estético e bonito. Ele tem que ser funcional e pensarmos sempre na estanqueidade da estrutura. Aqui eu fiz uma pesquisa, tá, para falar um pouquinho sobre a rede de educação superior brasileira, onde nós temos aqui a divisão, tá, das universidades, centro-universidades, faculdades e CEICEIF. E aonde a gente tem um total, né, pública e privada, tá, em que vocês vão analisar que a federal, estadual e municipal, ela somando, ela tem 12,1%, tá, que ela está dividida em cada uma desse setor. E a privada é o maior percentual hoje que nós temos de universidade. Aqui, né, nós falamos um pouquinho sobre o número de vagas dos cursos, tá? Lembrando que a categoria administrativa, tá, ela está relacionada à federal, estadual e municipal e privada. Número de vagas total que nós temos hoje, tá, somando, e a privada. Aqui, um crescimento, né, de 2007 para 2017, representa um número, né, de 56,4% esse crescimento, lembrando que uma média de crescimento é 4,6%, e 2006, uma variação positiva ali de 3%. Então, houve um crescimento, né, muito grande de 2007 até 2007, considerando que são 10 anos. Aqui, né, arquitetos atuantes, hoje, no Brasil, tá, que representa 46%, né, mais arquitetos e urbanistas desde 2012. Então, aqui nós temos um crescimento de 2012 até 2017 de 46%. Aqui nós temos a categoria, tá, entre mulheres e homens. As mulheres atuam muito mais em arquitetura do que os homens. E a região que mais temos arquitetos, que seria na Sudeste. E recolhimento de RRT, tá, em torno de 1,4 milhões de RTs recolhidas. Ai, peraí. Aí, aqui, projetos realizados, tá, durante todo o período. Então, nós verificamos que a quantidade de projetos de arquitetura, né, de 380.903, representa 41%. Aí temos instalações e equipamentos, sistemas construtivos, tá, e estruturas, arquitetura de interiores, urbanismo e desenho urbano, relatórios técnicos. Então, você vê que todos esses projetos, eles são executáveis. E aí eu pergunto para vocês, e o projeto de impermeabilização, tá, perante esses projetistas de arquitetura e urbanismo? Tá? Esses dados é o anuário de 2007 do CAL Brasil, tá, onde ele informa a atuação desses profissionais. E o de impermeabilização? Aonde que o arquiteto ele está atuando, que ele tem esse conhecimento dessa disciplina? Aí, aqui eu tenho, né, reformas, o número aumentou muito, né, se você pegar de 2012 a 2007,
Aqui, ó, projeto de reforma, de arquitetura e de reforma, 12%, foi o que mais aumentou em termos de projeto. Aí eu pergunto, né, na reforma, é contemplado o projeto de impermeabilização? A Camila, a Letícia comentaram, né, sobre as obras que estão caindo, estão com problema e tudo mais. Mas quem são os responsáveis? Sempre culpam, né, os projetistas, os arquitetos. Eu vou defender um pouquinho, tá? Os arquitetos e os engenheiros. Eu acho que um pouco do culpado são as próprias instituições de ensino, porque, na realidade, elas não veem a impermeabilização como bons olhos. Eles veem como um patinho feio da construção civil. E a arquitetura é tudo estética, tudo muito bonito. Imagina, eu vou colocar uma impermeabilização onde eu vou ter que ter 13, 17, ou 17, 20 centímetros. Isso vai acabar com a minha arquitetura, vai acabar com o meu piso. Como a Camila falou, se eu tiver que passar um selante no meu piso, tudo, para onde foi a estética? Mas isso é essencial. Então, eu não culpo o profissional, eu acho que as entidades, né, educacionais, elas têm que rever um pouquinho esse currículo dela e começar a conceituar a importância, né, de ter essa grade curricular da impermeabilização. Aqui, execução de obras realizadas, também arquitetura em edificações. Aí você tem instalações e equipamentos de referência. Então, aqui, quando eu falo das atividades, são as atividades mais relevantes. Mais uma vez eu pergunto, e a impermeabilização? Quantas obras foram realizadas sem projetos de impermeabilização, ou porque ligam lá para o aplicador acaba falando assim, não, vamos usar esse material. Lembrando que material é o que a Viapol vende e que os nossos concorrentes vendem. Tá? Produto é o que nós vendemos. Material tem que ser conceituado dentro das universidades. Dentro de um conceito, se aplica-se o produto que está aí no mercado. E produto nenhum é ruim. Ele só é fabricado dentro das características e exigências do usuário, do cliente, de quem está especificando. Porque quem especifica, ele conhece a sua estrutura. Então, eu gosto muito de falar que quem faz projetos de impermeabilização, ele é doutor. Ele é doutor por quê? Ele tem que conhecer de concreto, ele tem que conhecer de hidráulica, elétrica, e não do projeto, mas da norma, que as normas elas são conflitantes entre elas e dentro do seu próprio setor. Um exemplo é o nosso do IB. Você pega o de estrutura, que nós participamos no IBRACON, eles também têm conflito entre eles de norma. Tá? Dentro da própria norma de concreto, 6118, eles têm conflito entre normas. E, no setor, infelizmente, todos nós temos esse conflito. E aí eu pergunto, como ter uma harmonização entre normas de outros setores? No próprio setor nosso, nós não conseguimos fazer essa harmonização. Aqui, atividades especiais. Isso me preocupa muito. O prédio caiu lá em Fortaleza, o perito vai lá e vai fazer o diagnóstico de que foi a impermeabilização, mas, no caso, foi um outro produto. Mas, como a Camila falou, a gente encontra muitas patologias. E, de repente, eu fiz um curso de engenharia ou arquitetura, e eu tenho essa atribuição dentro do CAL, sem ter uma especialização, como eu vou laudar numa perícia? Como que eu vou deixar o meu cliente? Então, me preocupa muito. Tá? Eu falo porque eu sou perita e eu vejo muitos laudos que eu tenho que fazer, às vezes, a defesa, ou então até auxiliar, que esses profissionais não conhecem de sistema de impermeabilização. Se não conhece, como que vai linkar dentro de uma ação judicial? Ao invés de você ajudar o seu cliente, você vai prejudicar, porque você não vai ter embasamento sobre determinados produtos ou sobre as técnicas, que, na realidade, o projeto é o início de estudos de uma perícia, e que não tem. Então, me preocupa. Aí, aqui você olha, né, laudo técnico. Tá? Então, como que eu vou fazer, dentro da perícia, né, um laudo de impermeabilização? Por onde começar? Grade curricular. Então, aqui,
as disciplinas mais comuns, né, de graduação de arquitetura. Você vai ver que tem arquitetura e urbanismo interdisciplinar, arquitetura sustentável, ciências sociais, comunicação e expressão, tal, e o projeto de impermeabilização. Não contempla a disciplina impermeabilização. As atribuições. Tá? O CAL, ele tem as atividades e atribuições profissionais deles, que quando nós, profissionais, vamos tirar a RRT, você tem lá várias atribuições, que você vem linkando. O de impermeabilização, se eu tiver que fazer um projeto de impermeabilização, não tem lá para eu linkar o projeto de impermeabilização para eu recolher o RRT. Não tem. Então, é de se pensar, rever. A Letícia está por aqui. Não? Era importante ela estar. Mudança na construção civil. O que são essas mudanças? Tá? Semana passada, eu estava junto com alguns fabricantes no congresso do IBRACON, onde o próprio o IBRACON ele está mudando esses conceitos, né, de que era só concreto, mas eles estão agora se preocupando com a estanqueidade das estruturas, que é onde o IB participou junto com o IBRACON. E, paralelo, teve o projeto Ousadia. O que é esse projeto Ousadia? Onde eram arquitetos, né, que apresentaram um projeto de passarelas, e um dos itens a serem avaliado era a impermeabilização. Ou seja, outros setores de congressos já estão abrindo as portas, né, para a questão, e olhando, né, com outros olhos, a questão da impermeabilização. E essa mudança também vem muito a calhar com o que eu estava conversando na semana passada também com o Rolando, né, que a gente estava falando, né, que a nossa atuação no mercado era junto às obras, mas no mestre de obra. Então, a gente tinha que, né, passar conceitos para esse público. Hoje, a exigência é tanta que passa a ser os engenheiros no nosso trabalho, mas os engenheiros não formados, porque ele já tem ele já criou a sua metodologia de trabalho, o que é importante para ele não. Então, a atuação hoje é dentro das universidades, formar esses profissionais para o futuro. Tá? E isso cabe a nós, que estamos há muitos anos, né, a EI quanto ao IB, né, de fomentar esse mercado educacional. E aí, as normas relacionadas, né, a primeira, que é a 15575, que é a norma de desempenho, tá? Que ela puxa outras normas também. A 16636, que ela passou por revisão em 2017, que foi incluído o capítulo... incluído não, tem um anexo D, que fala sobre a impermeabilização, ou seja, é um projeto específico. A de estrutura 6118, que você tem que garantir a estanqueidade da sua estrutura, então a norma ela cita. A 16280, que é a reforma e edificação, onde é realizado o projeto e não é contemplado o projeto de impermeabilização. E a 5674, que é a de manutenção, que, na realidade, nós temos que ter o projetista, né, ele tem que projetar já pensando a manutenção. E as normas, né, 9574 e 9575, que está passando por revisão. E aí os parâmetros da norma de desempenho, né, que é a 15575, onde eu falo que a minha estrutura ela tem que durar 50, 63 e 75 anos. E a minha impermeabilização tem que durar quanto? Quando eu projeto? Quem se atreve? Projetistas? Não vale projetista de impermeabilização, e nem fabricante. Vocês, quando projetam, como que vocês chegam a essa vida útil? Esquece a impermeabilização, mas qualquer outra coisa que não seja a impermeabilização. Tá? Hidráulica, elétrica, conflita com outras normas, conflitam com outros projetos. Se uma desses projetos falharem, você compromete todo um sistema. Então, o sistema é uma engrenagem que uma depende da outra. Uma falhou, tudo vai parar.
vai parar, e, além de parar, ela prejudica o usuário, que é o que acontece muito, né, que a gente está vendo nos prédios ali. Eu até brinco com o meu pessoal lá na empresa, que a gente está chegando no final do ano, vai começar período de chuva. Aí eu fico imaginando assim, qual será a próxima ponte que vai cair, em que período vai cair? Porque é sempre nesse período de chuva que pontes caem devido às chuvas, tá? E não tem impermeabilização, não consta. Então, aqui nós temos pisos internos, tá? 13, 17, 20 anos, cobertura 20, 25 e 30 anos. Como eu vou adotar o meu sistema de impermeabilização para atender essa vida útil? Hoje o mercado fala assim, não, eu sempre coloquei uma manta, sempre atendeu, tal. Só que o cara nunca voltou lá para saber se estava funcionando ou não. Deu certo, deu naquele momento, enquanto ele estava acompanhando. Mas, a partir do momento que ele virou as costas, é responsabilidade do usuário. E o usuário tem cuidado? Ele faz as manutenções previstas? Não. Aqui também, né, uma tabela de vida útil, né, de projeto, que ela determina o período que eu tenho que ter, que é de 4, 5 e 6 anos, né, na parte de componentes de juntas e rejuntas. Impermeabilização, né, que ficam expostas. Nós temos os PUs, aí todo mundo fala assim, eu dou garantia de 10 anos, eu dou garantia de 20 anos. Tá? Mas, pela norma, tá, eu tenho que dar 8, 10 e 12 anos de vida útil de projeto. Tá? E como que eu faço para chegar nessa vida útil de projeto? Eu tenho que fazer todo um estudo, e o estudo não é só sobre o produto. Então, não adianta chegar e falar assim, eu vou fazer um sistema de impermeabilização com uma única manta, mas eu vou colocar a melhor manta. Não, tem todo um processo de avaliação de todos os projetos, execução, você tem execução material, como que ele vai ser composto, obra também, porque obra também é complicado. E aí a gente fala um pouquinho da estanqueidade, né, que na norma ela fala, né, que a umidade ela acelera todo o mecanismo, né, de deterioração e degradação. É onde a gente vê muito problemas de corrosão da estrutura, desplacamento do concreto com o tempo. E aqui também nós temos as premissas de projeto, aonde a norma 15575, tá, ela fala sobre o projeto que tem que prever, né, a prevenção de infiltrações, e, ao mesmo tempo, ela remete para a norma de projeto. Tá? Então, se ninguém se atentou, ela se remete à norma de projeto. Estanqueidade, ela também fala, né, do controle, né, adequado da umidade, tá? Que ela ocorre as manifestações patológicas. Os requisitos, tá, da norma, tá, também voltado para a estanqueidade. E aqui, né, qual sistema de impermeabilização devo usar para garantir a vida útil de um projeto? O projetista ele tem que ter conhecimento de todo esse processo que desde o estudo, né, inicial até a entrega do manual de uso para o proprietário. E aí, as exigências do usuário. Tá? Eu gosto muito de brincar assim, né? Na minha casa está vazando, mas por que está vazando? O culpado é o arquiteto ou é o engenheiro? Quem é o culpado? Eu sou o usuário. Eu é que determino a vida útil que eu quero para o meu projeto. Se vai ser o mínimo, intermediário ou superior. Por quê? Porque eu não quero ter custo. E, muitas vezes, não é nem questão de custo. Tá? Às vezes, é um agrado do marido. Por que um agrado do marido? Pode estar chovendo, porque ela queria tanto um porcelanato, porque ia ficar super lindo, né? Só que ele tinha que cortar custo. O que ele cortou primeiro? A impermeabilização. E fez um agrado para ela, ou seja, não é do profissional, é o marido que é o culpado. Mas, pega a norma 6118, tá? Onde a gente tem a durabilidade, tá? Que ela também fala, né, que a estrutura ela tem que ter condição, né, de estar estanque, e, para isso, nós temos produtos adequados para essa situação. Diretrizes, né, para a durabilidade da estrutura, tem as exigências de durabilidade. Vida útil de projeto também menciona, na estrutura. Temos que levar em consideração a agressividade, né, do ambiente. Eu vou construir próximo da praia, eu tenho uma agressividade. Vou construir lá no centro de São Paulo, eu tenho uma outra agressividade. Então, tem que contemplar.
Essa daqui é uma tabela, né, que classifica essas agressividades. Tirar o óculos. E essa agressividade e a norma de desempenho ou de projeto, que é a 9575 e a 9574, que elas estão passando por revisão. Aí essa norma 9574 ela deixa de existir e entra a 9575, porém dividido em 5 partes. Tá? A primeira parte é onde vamos ter a parte de terminologia. Tá? Essa terminologia ela também vai ser dividida dentro delas em itens, tá? Onde vai ter a terminologia de projeto, de execução, fiscalização e alguns termos também de uso e manutenção. Projeto de impermeabilização, tá? A gente vai estar fazendo toda uma adequação em função da norma de desempenho. Tá? Lembrando que a parte de classificação ela vai mudar um pouco, tá? Então ela vai ter alguns requisitos ali de ensaio para serem feitos e serem analisados por situação, ou seja, eu tenho que analisar a minha estrutura, o tipo de estrutura em função do uso, e aí você vai poder fazer essa especificação. Essa norma ela está em revisão, tá, lá em São Paulo, dentro da sede do IB, porém, aqui no Rio de Janeiro, nós temos a AI, tá, pela coordenação do Daniel aqui, da Thaís e da Cláudia, de estarem participando vocês. Tá? A próxima reunião vai ser no dia 13 de novembro, se vocês quiserem participar dessa reunião, é só estar lá na sede, tá, informar eles direitinho que vão estar participando, e aí vocês podem participar e contribuir também com sugestões. Tá? E se precisar do material para consulta antes, é só solicitar também para nós, para a gente poder estar encaminhando. Execução da impermeabilização, e qual que é o diferencial? Essa execução ela não vai ser para você pegar a execução e ir lá na obra e executar sem o projeto. Não. Se você não tiver o projeto, você não consegue utilizar essa norma, porque ela vai estar vinculada ao projeto de impermeabilização. Como a fiscalização, ela vai ser para fiscalizar a execução em função do projeto. E uso e manutenção da impermeabilização, o projetista ele vai ter que passar todas essas informações. Ou seja, a função que o arquiteto tinha antes, que era só especificar laje impermeabilizada, o contexto mudou. O nosso mercado ele está solicitando muito mais e está sendo muito mais exigente de nós profissionais. Então, a gente precisa se atualizar com as informações, principalmente de norma. E aí, né, quando cabe a quem, né, elaborar o projeto de impermeabilização, então são profissionais habilitados, arquitetos e engenheiros, porém que têm uma qualificação, tá? Qualificação em impermeabilização para desenvolvimento dessas técnicas. Quando eu falo, tá, especialização, eu falo assim, dentro das universidades, temos que ter essa matéria, tá, de projeto de impermeabilização vinculado aos materiais, tá, e suas caracterizações e características, porque, na realidade, nós, arquitetos, nós somos o clínico da construção. Nós é que projetamos o que nós queremos de desempenho. Então, nós temos que conhecer tudo da obra. O especialista, você chama como se fosse um cardiologista. Ó, eu tenho a minha estrutura, mas eu quero, né, tratar com... E a consultoria, né, para os projetistas, isso é muito bom, tá? Porque você impede muitas patologias. Aqui, sistemas de impermeabilização, né? Então, quando a gente fala do projetista de impermeabilização, está muito focado na questão da experiência, de vivência de obra. O que eu comentei com vocês é que o especialista em impermeabilização ele tem que ser conhecedor de tudo, de estrutura, de hidráulica, elétrica, paisagismo. E aí, né, a gente precisa um pouquinho ampliar os nossos conhecimentos, né, e buscar informações, não só aqui no Brasil, mas lá fora, tá, da questão de impermeabilização. E aí, como impermeabilizar? Então, a gente verifica, né, que as falhas é sempre de projeto, tá, que é 46%, né? Aqui os problemas construtivos de uma construtora lá em São Paulo, tá, que 32% é relacionado à impermeabilização dos problemas que ele tem. Isso está dividido, está dentro entre projeto, execução, materiais. E aí a tecnologia, né, da impermeabilização, aí seria a proteção da estrutura, onde eu falo do projeto de impermeabilização, que é a base de tudo,
E sistema de impermeabilização, proteção adequada dos tipos de estrutura. Os aplicadores têm que ser aplicadores habilitados, qualidade da construção civil, fiscalização e preservação. Aqui, só para ilustrar, né, um projeto de impermeabilização e seus detalhes. E aí eu pergunto, compatibilização de projeto. Como é feita a compatibilização? O arquiteto ele tem, por si só, essa atribuição de fazer a compatibilização de todos os projetos. Isso é nossa responsabilidade. E aí, o que nós encontramos? Não encontramos nada muito ideal, né? Na parte de estrutura, aí você tem aqui acessibilidade. E aí, compatibilização dos projetos. Quais são os projetos? Né? Eu coloquei só alguns aqui, mas tem muito mais, só para ilustrar. Então, o projeto de impermeabilização ele tem sempre que iniciar, né, junto com a concepção do projeto. Não é a obra estar tocando e eu entrar com o meu projeto ou chamar o projetista lá para resolver os problemas. E aí eu tenho de estrutura, né, que eu tenho que resolver o que foi feito depois, não dá. A simetria, né, que você vê aqui, como que eu vou tratar, né, uma impermeabilização nesses cantos, uma junta de dilatação. Aqui, essa daqui é uma obra muito legal. Não sei se vocês conhecem o Oscar da Coberplan. A gente trabalhou nessa obra, onde ele fez toda a impermeabilização de uma área, e depois a construtora veio e furou, porque tinha que passar toda a mureta. Ou seja, todo um trabalho perdido, e garantia também. Projetos de fundações. Tá? Então, aqui a gente precisa prever também o projeto do início ao fim, ter esse acompanhamento. Instalações hidráulica e elétrica. Como que eu faço a compatibilização? Cadê o projeto? Paisagismo. Eu preciso determinar o tipo de vegetação que eu vou ter, porque não importa ter uma manta ali, uma torodinha anti-raiz, que ela não vai resistir dependendo do tipo da vegetação que você colocar. Executivo, se preocupar sempre, né, com os arredondamentos, o que pede no projeto de impermeabilização. Revestimento, tudo muito lindo, mas, ao mesmo tempo, se não souber impermeabilizar por baixo, você pode ter sérios problemas de eflorescência. Alguém conhece? Não? Ele é um arquiteto alemão, tá? Que ele nasceu em 27 de março de 1886 e faleceu em 17/8/1969. Ou seja, mais de meio século já ele previa, né? Cada material tem as suas características específicas que temos de entender se o queremos usar. Por outras palavras, nenhum projeto é possível até que todos os materiais que você projeta sejam totalmente compreendidos. Ou seja, tem que ter a compatibilização de materiais. E aí, né, como você caracteriza um material? Se você não caracterizar, você vai ter sérios problemas de custo, de trabalho, dor de cabeça futuramente. Então, tem que projetar muito bem o que você quer para o seu futuro e para as suas obras. Eu gosto de dividir, tá, a estanqueidade em 3 etapas. Né? O primeiro grupo de produtos seria os aditivos cristalinos redutor de permeabilidade usado em concreto e o aditivo autocicatrizante para concreto. Sistema impermeabilizante de mantas pré-fabricadas e sistemas impermeabilizantes de membranas. E pinturas protetoras de superfície, que, no caso, seriam o concreto aparente. Né? Como nós, arquitetos, resolvemos a estanqueidade desse concreto aparente? E aí, responsabilidades e deveres. Tá? De quem que são as responsabilidades e deveres? Quanto à segurança, habitabilidade e conforto térmico, entre outras questões. Ops, desculpa. Tem que estabelecer a vida útil de projeto e atender às normas, né, da BNT, em questão da estrutura 6118 e a 15575 e as de projeto de impermeabilização. Especificar materiais e produtos, né, processos que atendam o desempenho estabelecido dentro das normas. E as minhas considerações são, primeiro, quebrar paradigmas, ações acadêmicas
e mudança de mercado. O que isso significa? Que a gente tem que deixar o nosso cantinho aqui, tá? E buscar outros congressos com outras finalidades. Eu vou dar um exemplo. A Cobreap, né? Que ela, há 2 semanas atrás, né, foram apresentados vários trabalhos sobre patologia, tá? E dessas patologias tinham impermeabilização. E assim, você fica meio com receio quando um perito chega e fala de um sistema de impermeabilização, e você vê que ele não tem noção nenhuma do que é todo um processo, de toda essa análise. Então, eu acho que nós aqui depois temos que fazer esse exercício de onde atuar, saindo de um pouco, né, do nosso mercado aqui, né, e buscando outros mercados. E Bracon também, que é só do concreto, que hoje ele está abrindo espaço para nós. Adequação da grade curricular, isso é muito importante, tá? Até porque o arquiteto ele tem essa questão de fazer toda nossa, deu um branco agora. A compatibilização dos projetos e os materiais. Então, não é conhecer produto, e sim materiais. Quando eu falo materiais, é conhecer o desempenho de cada um desses materiais. Promover concursos de incentivo e pesquisa para esses arquitetos, tá? Fabricantes mais próximos das instituições, tá? Pesquisa e inovação, ou seja, trabalhar mais essa questão. Poxa, eu tenho um concreto, como que eu vou trabalhar a questão da estanquidade? Um concreto, por exemplo, pigmentado, que produto eu posso usar que não vai alterar a cor desse meu concreto, que, na minha concepção de projeto, ele tem que ser pigmentado na cor preta, na cor vermelho e tal. Como dar proteção para esse concreto? Entidades do setor da impermeabilização atuando junto ao CAL, ou seja, a gente tem que trabalhar junto com o CAL, porque o CAL ele é uma entidade forte e que eu acho que ele vai poder nos ajudar muito com o MEC para inclusão, né, dessa grade, no caso do projeto de impermeabilização. E atuação, né, de entidades do setor e tudo mais. E aí eu deixo para vocês, né, como projetar, né, com durabilidade ao longo do tempo. Tá? Eu não vou entrar nesse mérito, porque eu vou deixar amanhã para o engenheiro Anderson falar um pouquinho, né, que eu também tenho que passar um pouquinho a bola, a responsabilidade para alguém. E eu agradeço a atenção e espero que eu tenha passado um pouco, né, dessa conscientização de que há a necessidade de ter o projeto de impermeabilização dentro das faculdades e dentro da própria empresa, tá? Porque tem muitos arquitetos que abrem mão do projeto e falam assim, não, eu vou fazer como eu sempre fiz, e vai resolver. Mas não é assim. Temos muitas patologias hoje aí, e edifícios caindo por questões de estanqueidade. Muitas vezes o pessoal joga com problema de estrutura, mas não é estrutura. A estrutura ela tem essa manifestação em função da ausência, né, da impermeabilização. Tá? Muito obrigada.